Você acredita em teoria da conspiração? Eu não, porque a conspiração de teoria não tem nada. Iran had a democratic government. Its parliament and prime minister, the popular Mohammad Mossadegh, had nationalized the oil industry to control the country's chief asset. Then, the CIA intervened. Bem, pessoal, pelo menos uma vez na vida alguém já se perguntou qual é realmente a influência dos Estados Unidos em países emergentes que detêm algum valor econômico, como petróleo ou recursos minerais, ou até mesmo valor humano, como é o caso do Japão pós-Segunda Guerra Mundial. Independente do que se diga sobre teorias da conspiração, o governo americano sempre teve uma agenda específica para lidar com esse tipo de situação. Por que seria diferente no Brasil? Esse Irã, que se vê pela imprensa ocidental, esse Irã do apedrejamento de mulheres, do enriquecimento de urânio, do enforcamento de homossexuais em praça pública, esse Irã, né, déspota, ele foi cunhado, foi forjado por governos estrangeiros, primeiro com a Inglaterra e depois com os Estados Unidos lá em 53, com a criação da agência norte-americana de espionagem, a CIA, né? E coincidindo com um projeto nefasto para desestabilizar a situação econômica daquele país, a situação econômica e política daquele país, que tinha estatizado suas reservas de petróleo, como eu havia mostrado no começo do vídeo. O que vem acontecendo em nosso país, principalmente depois da descoberta do pré-sal, é exatamente o que aconteceu com o Irã no período de 1953 a 1979, e tendo como ápice a Revolução dos Ayatollahs, entregando aquele país para um bando de religiosos fanáticos que implementou o despotismo religioso que vemos hoje em dia. O que está acontecendo hoje em dia no Brasil não é nada novo. Se o cidadão comum revisitar a história desse país, vai ver que durante o regime beligerante do governo Vargas, os Estados Unidos da América teve que intervir diretamente na política nacional com aquele famigerado, ou aquela famigerada política da boa vizinhança, dando de presente para o Brasil a Vale do Rio Doce, que o FHC fez questão de devolver anos mais tarde. Visto isso tudo, fica óbvio, mais que óbvio para mim, pelo menos, que essa recente visita aos Estados Unidos pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador da República, Deltan Dallagnol, que por coincidência foi os Estados Unidos no mesmo dia que o Sérgio Moro, por razões diferentes, segundo o que eles relataram, teve como objetivo exclusivo atualizar os relatórios e buscar orientação técnica, já que o parquinho do Moro acabou pegando fogo por conta das revelações do grupo Intercept. Para finalizar, hoje é dia 4 de julho de 2019, o governo dos Estados Unidos da América está completando 242 anos. E para minha tristeza e minha vergonha como brasileiro, o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele está lá naquele país comemorando, né, a independência dos Estados Unidos. Pessoalmente, eu não acredito que o senhor Jair Bolsonaro tenha sido a primeira escolha dos americanos como pau mandado. Eu imagino que a primeira escolha tenha sido o tucano Geraldo Alckmin para exercer esse papel. Acho, inclusive, que o senhor Bolsonaro está completamente alheio dessas questões.
com esse amor declarado aos Estados Unidos, provavelmente não viram a necessidade de informar ao acéfalo comandante desse país o terrível plano de destruição da nossa economia e do nosso sistema político. Claro que seria até bom acabar com o status quo político desse país, caso não fosse tão oneroso a intromissão infeliz dos americanos em nossos assuntos internos. E esse viralatismo do senhor presidente Jair Messias Bolsonaro obscurece ainda mais as coisas por aqui, já que a solução que eu vejo, pelo menos, é um caminho inverso, obviamente. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse esclarecimento. Eu peço que pesquisem sobre esse assunto, que é um assunto muito sério, que tem a ver com a soberania do nosso país. E peço também que dê uma curtida no vídeo e adicione o canal. Valeu, obrigado.